Atos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e viu a Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Estevão foi um dos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que foram escolhidos pela Igreja para servirem as viúvas helenistas. Ele é o primeiro nome mencionado na lista e é o único em que o escritor acrescenta a expressão que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Poucos versículos à frente, em Atos 6, é mencionado novamente Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando alguns da sinagoga tentaram discutir com ele, não puderam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então eles subornaram homens para darem falso testemunho e o levaram para o tribunal judaico. Lucas volta a dizer que todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Lendo sobre uma pessoa com um currículo destes, é difícil entendermos o desfecho dessa história. Os judeus, movidos de ódio e não encontrando com que o acusar, subornam algumas pessoas para darem falso testemunho, levando a um rápido julgamento e a uma rápida condenação, morte por apedrejamento. Eu tento me colocar no lugar de Estevão. Lembre-se, até aquele momento, ninguém havia morrido por testemunhar da fé em Jesus Cristo. Estevão foi o primeiro mártir da era da igreja cristã. Quando aqueles judeus iniciaram o cruel ritual, nenhum campo de força foi criado protegendo o corpo de Estevão. Nem as pedras se transformaram em pedaços de espuma. Não, nada disso aconteceu. As pedras, cada uma delas, foram rasgando a sua pele, abrindo profundos cortes em sua cabeça e desfigurando o seu rosto. Qual seria o meu sentimento em um momento tão vergonhoso e de aparente derrota, diante não só dos meus inimigos, mas também diante de toda a igreja em Jerusalém? Como avaliar meu serviço com um fim tão trágico? Como avaliar o meu ministério aparentemente tão curto? O que eu teria pensado? O que eu teria orado? E aí eu fico impressionado com a reação de Estevão. Nós não vemos um homem apavorado, desesperado ou decepcionado com Deus, mas nós percebemos alguém que teve o privilégio de ver o Senhor Jesus de pé para o receber na glória. E com mansidão e humildade aceitou o seu destino. Talvez ele não soubesse, mas foi através da sua morte que a igreja saiu de Jerusalém, espalhando a verdade do Evangelho para outras cidades. Talvez ele também não soubesse que o seu testemunho impactaria profundamente um jovem judeu zeloso da lei chamado Saulo de Tarso. E, finalmente, meditando na história de Estevão, eu concluí uma coisa muito importante para mim. Um homem cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria e, principalmente, cheio do Espírito Santo, não é um homem que não leva pedradas, mas sim é um homem que intercede e perdoa aqueles que lhe estão atirando as pedras. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, versículo 37 e 38.